Olá, boa tarde. Meu nome é Arielle Maria Cruz Araújo, sou do grupo 3, que é composta por mim, pela Leia Bezerra Barros Oliveira, pela Ana Clara Rodrigues, pela Ana Caroline Aires e pela Maria Silva Lobo. Iremos falar sobre a entrevista de Dieter Muller, Não Esqueçam Mais. Dieter Carl Ernest Eino Muller, ele é filho de alemãos, nasceu em Maragogipe, no Recôncavo Baiano. Ele tem 70 anos, é aposentado, mas é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na entrevista, ele vai falar sobre os 2 livros mais importantes para quem estuda a costa e administra as prefeituras do litoral brasileiro. O primeiro livro, ele vai falar sobre a erosão e a progredação do litoral brasileiro, que foi feito para o Ministério do Meio Ambiente, MMA, que foi lançado no segundo semestre de 2007. No segundo livro, é Rio, próximos 100 anos, o aquecimento global e a cidade, que foi publicado um mês antes. O primeiro livro, ele vai retratar sobre o estudo de indicações de onde a linha da costa está retraindo, em razão da erosão, e onde está se expandindo por causa da progredação. A progredação é um depósito excessivo de sedimentos. No segundo livro, ele vai oferecer subsídios científicos para os administradores das prefeituras que enfrentam as possíveis consequências das mudanças climáticas globais nas próximas décadas. Ele fala na entrevista que tem outros trabalhos com mais destaques, como a participação ativa na Revista Brasileira dos Direitos sobre as 350 milhas, que são os 650 quilômetros, a partir da linha da costa. Ele também ressalta que é importante monitorar o mar utilizando métodos e equipamentos. Um desses exemplos são medidores de marés e de ondas, e entre outros. Na entrevista, ele fala que recebeu o prêmio Conrado Ensel de 2003 na categoria Ciência Aplicada ao Mar. Dieter, ele tem uma filha e dois netos. Ele mora com a mulher em Niterói, perto da praia, mas nos finais de semana ele vai ir para uma casa que sobe a serra da Itatiaia, que é longe do mar. Na entrevista é perguntado quais são os pontos mais polêmicos no debate e na pesquisa sobre as mudanças globais climáticas em torno de um possível aumento do nível do mar, e qual é a opinião dele. Dieter, ele fala que é uma boa questão, que ainda tem poucas respostas, mas se tem visto vários estudos contra e a favor das previsões do IPCCA, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Por exemplo, o efeito de correntes oceânicas no retardamento do aquecimento, a estabilidade da permafrost, isto é, que é chamado de solo congelado, que fica abaixo da superfície, mas é também descoberta recente na liberação de hidrato de metano no fundo oceânico na Sibéria. É um efeito que vem se ampliando e aumentará significativamente o efeito estufa. Ele também fala que é importante que, pela primeira vez, há um movimento realmente planetário de preocupação com o ambiente, com relação ao mar. E que o único cuidado a ser tomado é que as observações têm que ser feitas com base em monitoramento contínuo. E este também é um grande problema no Brasil, porque aqui quase não temos monitoramentos contínuos do comportamento da linha da costa ou do mar. Na área costeira, estamos no início da formação de uma rede para relacionar efeitos de erosão costeira com fenômenos oceanográficos, que, por um lado, a atmosfera que vai provocar essas mudanças em resposta do clima das ondas e a própria elevação do nível do mar. E obrigado pela atenção. Me chamo Leia, dando continuidade à entrevista do professor e geógrafo Dieter, perguntado por que o monitoramento ainda é um grande problema no Brasil. Ele vai explicar que a falta de continuidade nas medições, pesquisas interrompidas após teses e dissertações, monitoramentos antigos visavam uma navegação, não o estudo do nível do mar,
Registros confiáveis que exigem uma série de dados a longo prazo e contínuos, de 30 a 50 anos. Existem poucos marégrafos de longa duração, por exemplo, Cananéia, São Paulo, Rio de Janeiro, né, na cidade de Ilha Fiscal. Falhas e mudanças de posição dos equipamentos dificultam o acompanhamento. Mudanças climáticas alteram a morfologia da costa, exigindo estudos interdisciplinares. Falta de cartas topográficas detalhadas aumenta o risco de inundações. Perguntado sobre, quer dizer, a instabilidade que é normal? A instabilidade é normal, é o resultado de mudanças climáticas ao longo do tempo. Cristas de praias e mudanças de direção de linha costeira indicam antigas variações de ondas e clima. Essas transformações são respostas morfológicas a novos padrões climáticos. Por que esse estudo é importante? Permite diagnosticar vulnerabilidades futuras relacionadas ao aumento do nível do mar, ajuda a prevenir impactos climáticos em áreas costeiras, fornece base científica para um planejamento urbano e ambiental. Embora cidades como Nova York e Londres já tenham iniciativas, ainda falta um estudo global. A erosão ajuda a causar inundação? A erosão é o recuo da linha de costa, que altera barreiras naturais. A elevação do nível do mar cria cordões arenosos e lagunas, muitas ocupadas por construções humanas. A área costeiras baixas ficam vulneráveis quando chove forte ou o mar sobe. A falta de planejamento urbano e drenagem agrava as inundações. O problema é maior em estatuário, onde a água doce se mistura do mar. Daí a importância de fazer o monitoramento, porque vai prevenir desastres climáticos e vai observar as transformações morfológicas que o mar vai sofrendo ao longo do tempo. E muito obrigada. Sou Ana Clara Rodrigues, sou do grupo 3 e vou dar continuidade ao que a Leia falou. Eu vou falar sobre a importância do oceano nas mudanças climáticas. Então, na entrevista, fala principalmente sobre a importância do oceano nas mudanças climáticas e como o aumento do nível do mar afeta áreas costeiras, especialmente no Brasil. O geógrafo explica que as principais grandes mudanças climáticas estão ligadas à circulação das correntes oceânicas, tanto na superfície quanto nas áreas mais profundas. Na entrevista, fala que há cerca de 120 mil anos atrás, o nível do mar aumentou 6 metros e que nos últimos 6 mil anos aumentou mais 3 metros. Consequentemente, com o aumento do nível do mar, formou-se cordões arenosos e planícies costeiras. O problema é que hoje em dia essas áreas estão sendo ocupadas por cidades e por pessoas. Ele até alerta que se o nível do mar continuar aumentando dessa forma, futuramente essas áreas que foram ocupadas sofrerão bastantes enchentes e bastantes erosões. Ele até exemplifica uma dessas áreas, o Rio de Janeiro, que é localizado em uma planície costeira e que o nível do mar é muito baixo. Então, ele fala que se o nível do mar continuar aumentando dessa forma, futuramente o Rio de Janeiro sofrerá mais ainda com enchentes e erosões. Ele critica bastante a falta de monitoramento no oceano aqui no Brasil. Ele até cita alguns países que têm a tradição de acompanhar e monitorar os oceanos. Ele até fala também sobre o uso de boias oceânicas, que as boias oceânicas elas servem para medir o nível do mar e também saber a força das ondas, a salinidade da água.
Aí ele fala sobre essas boias que seriam ideais para acompanhar e monitorar os oceanos. O geógrafo alerta que, se medidas cabíveis não forem tomadas, futuramente sofreremos mais ainda com essas mudanças climáticas, pelo fato de não ter esse acompanhamento adequado, sofrerão mais ainda com essas mudanças climáticas. Em relação às correntes oceânicas, elas são formadas pela ação do vento e são formadas pela densidade da água, ou seja, pela salinidade. Os cordões arenosos, eles são formados a partir de acúmulos alongados de areias que são trazidos pelas ondas e pelas correntes marítimas e os ventos. As planícies costeiras são formadas por alongamentos de areias, por acúmulos alongados de areias que são trazidos pelos ventos, pelos rios e pelos mares. Então, basicamente, a entrevista fala sobre isso, sobre a importância do oceano nas mudanças climáticas, como o aumento do nível do mar afeta áreas costeiras e como o Brasil não tem o monitoramento necessário para acompanhar os oceanos. Obrigada. Agora analisaremos a página 16, que aborda os 3 pilares cruciais: a governança costeira, o desenvolvimento científico e a expansão da soberania marítima brasileira. Bem, o primeiro tópico aborda a ineficiência da gestão costeira. O Dieter Muir, ele critica a ineficácia do trabalho inicial com o Ministério do Meio Ambiente na criação de unidades de conservação costeira. O problema central é a extrema dificuldade de implementação no litoral. Bem, a orla marítima ela sofre forte pressão antrópica, levando a pouca resolutividade. O segundo tópico aborda a evolução científica. Bem, o Brasil ele progrediu da escassez de especialistas nos anos 70 para a consolidação de grupos multidisciplinares, como oceanografia, geologia, geofísica, integrados no programa Marinha, tornando-se a base para as reivindicações de fronteira. O terceiro e último tópico, extensão da margem. Bem, o pleito das 350 milhas. O Brasil, ele pleiteia com base na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a extensão da sua margem continental para até 350 milhas náuticas, ultrapassando o limite da Zona Econômica Exclusiva de 200 milhas. Bem, para validar este pleito, o país ele precisou realizar estudos técnicos rigorosos que comprovassem a continuidade natural da sua elevação continental, no caso, a parte submersa da massa terrestre. Bem, o objetivo é garantir a extensão da sua margem continental. E ainda o direito exclusivo de exploração de recursos minerais não vivos, sendo o petróleo o principal foco de interesse nacional. Bem, o Muir ele confirma que a questão ainda não está totalmente resolvida, contudo, ele manifesta otimismo de que o Brasil ele manterá o domínio sobre a maior parte dessa faixa, consolidando a expansão da nossa soberania geopolítica no Atlântico Sul. Em suma, a entrevista demonstra a maturidade científica do Brasil em contraste com os desafios persistentes da governança costeira. Obrigada. Olá, professora e colegas, me chamo Maria. Neste vídeo vou apresentar a parte final da entrevista com o professor Dieter Muir relacionado às questões costeiras brasileiras. Os desafios
geomorfológicos e a importância da integração entre ciência, planejamento e sociedade. Na entrevista, o professor explica que o Brasil ainda enfrenta desafios para ter a totalidade de sua plataforma continental a ser reconhecida pela ONU. O problema é identificar exatamente o pé do talude, que nem sempre é claro. Para isso, é preciso reunir dados geofísicos e topográficos atualizados, ou seja, a ciência precisa produzir novas evidências para a sociedade que o país fixe definitivamente seus limites marítimos. O professor também destaca que a geografia sempre teve relação com o mapa meio da morfologia costeira, entendendo como as ondas, sedimentos e formas de relevo se transformam ao longo do tempo. Ele lembra que até a definição do limite oceânico da orla brasileira no projeto Orla foi baseado no comportamento das ondas e dos sedimentos. Um ponto importante na entrevista é a ligação entre os riscos físicos e a vulnerabilidade social. Segundo o professor Dieter, a erosão não é um problema quando atinge áreas desocupadas, mas se torna grave quando afeta a população pobres, que tem a menor capacidade de adaptação. Assim, as mudanças climáticas atingem fortemente mais quem vive em situação de fragilidade. Ele coordenou um estudo que resultou no livro Erosão e Propagação no Litoral Brasileiro, revelando que entender o litoral é fundamental para decidir como agir hoje. Mas tudo isso exige investimentos, sensores, geofísica, oceanografia e monitoramento contínuo, que é o principal. Sem isso, medidas de recuperação, como reposição da areia, podem ser ineficientes. E na parte final da entrevista, o professor reforça que os estudos, a adaptação às mudanças climáticas, a defesa das populações vulneráveis e a gestão adequadas no litoral exige união entre ciência, técnica e políticas públicas. Mesmo assim, aos 70 anos, ele continua pesquisando porque sabe que esse conhecimento é essencial para as áreas costeiras brasileiras. E muito obrigada.